Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um encontro de orientação de estudos, tá bom? Eu percebi assim, pelo que já conversamos, é algo muito novo dentro da rede. Algumas pessoas ainda têm dúvida sobre para que eu ter orientação de estudos, em que isso vai ser positivo ou melhorar a minha vida, tá? Então, hoje, a nossa aula tem como foco principal eu conhecer todo o embasamento teórico, a teoria que levou a essa nova disciplina aí presente na rede, tá bom? Nas escolas regulares, como expansão. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a orientação de estudos, tá? Espero que vocês estejam todos muito bem, que vocês já estejam fazendo uso das dicas que a gente já trouxe aqui para vocês, tá? E que vocês tenham anotado lá, já feito o seu calendário para estudo, organizado os seus cadernos, os seus materiais. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a orientação de estudos. A orientação de estudos ela está embasada nos 4 pilares no protagonismo estudantil. Tá? Então, os 4 pilares da educação, eles estão presentes também na orientação de estudos. E quais são esses 4 pilares? Esses 4 pilares estão no aprender. Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e aprender a ser. E elas são competências fundamentais e essenciais para se compreender e construir o conhecimento, tá? Para que assim possa se formar cidadãos conscientes e ativos no mundo em que vive, no espaço em que habita, tá? E aí, quando a gente pensa nessa autonomia, no papel do cidadão, o cidadão ele vai ser capaz de fazer o quê? Avaliar e decidir, ser protagonista da sua aprendizagem, assumir riscos e responsabilidades pelas suas ações, tomar decisões e ter iniciativas para mudar o lugar onde vive. Na semana passada, no começo da semana agora, a gente acabou apresentando um vídeo aí para vocês também. Uma dica aí foi sobre a questão da responsabilidade. A gente colocou como indicação para que vocês vissem. E aí tinha uma perguntinha lá se tinha uma idade certa para a pessoa ser responsável, né? E aqui está falando, ó, assumir riscos e responsabilidade pelas suas ações. Óbvio que a responsabilidade que um adulto tem não é a mesma que um adolescente tem e não é a mesma que uma criança tem. Mas para cada faixa etária, a resposta é sim, há uma responsabilidade, tá bom? E quando eu penso nos 4 pilares aqui, formando você cidadão autônomo, solidário e competente. Muito bem. O que mais é pensado aqui para a orientação de estudos, tá? Esse cidadão solidário, ele é capaz de fazer o que mais? Envolver-se como parte da solução e não como parte do problema, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. Tá? Às vezes a gente vê na nossa sociedade cada vez mais pessoas que reclamam. Reclama como está a situação, reclama que o que não está legal, e a gente não vê tomando iniciativa para mudança. Então é necessário iniciativa para mudança. E para isso, a pessoa tem que se pôr como protagonista, tá bom? Esse cidadão também, ele é capaz de promover seu próprio desenvolvimento e o da sociedade, pensando em todos os atores como seres sociais, né? Então, a forma como você vai agir em sociedade não é se isentando ou se esquivando do seu papel como agente de mudança na sociedade, tá? E automaticamente a escola, as informações que vocês recebem, vocês devem ser multiplicador do conhecimento. Ah, professora, eu vou sair falando aí para todo mundo que eu estou aprendendo na escola? Não vai sair tipo, dando aula no meio da rua, mas você pode adquirir uma informação nova, ter um conhecimento
que você julga interessante na sua casa, para a sua rua, para o seu bairro, para os seus colegas, e passar essa informação adiante, sendo aí agentes de mudança, tá bom? Que mais esse cidadão competente ele é capaz de fazer, tá? Ele vai estar preparado para compreender as características e exigências do novo mundo de trabalho. Uma coisa que eu tenho observado bastante, tá? É que às vezes as pessoas reclamam que não tem emprego. Mas o grande foco, o grande problema às vezes não é o fato de não ter emprego. Às vezes a pessoa não quer trabalhar também, né, gente? Mas isso é um detalhe que a gente não vai estar trazendo aqui no canal. A questão, às vezes, é que a pessoa não está preparada, né? Porque a gente está aí num século XXI, onde as pessoas cada vez mais exigem uma formação, exigem uma competência para a área de atuação. Então, para você estar preparado para esse mundo do trabalho, a escola, né, e a orientação aqui de estudos que ela serve para te ajudar a se organizar na vida, ela vai estar te ajudando também, tá? O que mais esse cidadão competente ele é? Ele é detentor das habilidades básicas e da gestão requeridas para um bom desempenho. O que é a gestão? É a forma como você organiza, como você administra as questões que são trazidas ou levadas, ou as lições, ou um trabalho escolar, ou na sua casa uma atividade que algum responsável seu colocou para você fazer. Como você organiza isso? Como você gere o seu tempo? Como você dá conta das suas responsabilidades? Né? E ele também é apto para a aquisição de habilidades específicas, tá? Requeridas para o caminho profissional a seguir. A escola ela prepara para a vida, para o trabalho também. Muito bem. Mas como isso é possível, né? Como que eu vou conseguir ser esse cidadão? Como que esse processo vai acontecer? Vai ser durante 6 meses? Vai ser durante um ano? Vai ser com base na orientação? Vai ser numa... É um todo, gente, tá? É um todo. Então, a orientação de estudo, embasada nos 4 pilares, elas vão te ajudar a organizar, basicamente, as outras atividades que você tem para fazer, tá? Com base no quê? Né? Com que objetivo? Na sua formação plena. Autonomia, solidariedade e competências são fundamentais para a formação plena de você, estudante. E o papel da escola é considerar o seu desenvolvimento, as diversas competências, como essa construção vai acontecer, o seu desenvolvimento e a realização dessas atividades. Mas uma coisa é fato, você precisa ser o protagonista. O que eu tenho visto nos meus alunos aí do 2º ano, que é com quem eu tenho trabalhado no Estado, né, com os alunos do Estado. O que eu vejo? Eu vejo que às vezes a gente pede uma atividade, que a gente propõe algo diferenciado, e muitos têm vergonha, muitos têm medo de serem criticados, muitos não querem aceitar o desafio. Gente, vocês estão aprendendo como é conviver no mundo. Vocês estão entre os seus colegas. Então, medo de lado, vergonha de lado e seja o protagonista, o agente das mudanças na sua educação, tá? E aí a gente tem eixos formativos relacionados à formação do estudante. É aquilo que eu já falei no começo da aula, né? Quando a orientação de estudos foi pensada, ela não foi pensada do nada, alguém inventou assim, vamos colocar uma disciplina nova aí para ocupar mais os alunos. De jeito nenhum. Ela foi pensada para que o aluno tivesse uma formação acadêmica de excelência, que ele pudesse ser formado para a vida e que ele pudesse ter a formação para as competências do século XXI. Vocês sabem que as exigências são cada vez maiores, né? Quando eu penso na formação acadêmica de excelência, ela visa assegurar a construção de conhecimentos para que você tenha acesso a uma educação de qualidade. Quando eu penso na formação para a vida, ela visa formar cidadãos adultos éticos, responsáveis e conscientes
de seus direitos e deveres. Isso é muito importante, né, gente? Eu vou até voltar aqui, ó, aqui no meio do slide. Então, visa formar adultos éticos, responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres. Cada vez mais a gente vê aí uma sociedade que quer se encher de direito. Eu tenho direito disso, direito daquilo, direito, meu direito. Mas não é só direito, né? Todo direito ele vem carregado com dever aí junto. É só você pensar nas suas responsabilidades para começar na primeira instituição que, de modo geral, as pessoas conhecem, que é a família, né? Você tem os seus direitos dentro da sua casa, mas tem os seus deveres também. Em todos os lugares é da mesma forma, tá? Dentro aqui da nossa nação, todos nós temos os nossos direitos e também os nossos deveres. E aí, para finalizar aqui esses eixos formativos, né, nós temos a formação para as competências do século XXI, ou seja, com o objetivo de preparar o estudante para enfrentar os desafios e as mudanças do mundo contemporâneo de forma crítica, atuando positivamente em seu meio. Como eu já falei, a gente vê cada vez mais as pessoas reclamando. Ao invés de trazer propostas de mudança, de solução, ideias de como melhorar o local onde vive. Qual é o ideal formativo e o que isso tem a ver com a orientação de estudo? Então, a gente pensa aqui na consciência sobre a responsabilidade quanto às suas aprendizagens. Isso leva o estudante a uma formação acadêmica de excelência, apoiando para a vida, adquirindo competências que impactam na solução dos problemas. Isso aqui é extremamente importante, gente, porque vocês têm que ter essa mentalidade muito clara, né? Que a responsabilidade principal do seu estudo é sua. Os professores cada vez mais são facilitadores e eles atuam colaborando nas dificuldades, ajudando na sala de aula na hora de tirar uma dúvida, trazer uma informação, algo a mais, mas o protagonista principal da sua educação é você. Eu já falei algumas vezes na sala de aula e repito para vocês, nós, professores, não conseguiremos nunca ensinar nada para uma pessoa que não quer aprender. Então, se você quer aprender, se você está aberto, você vai aprender. Mas se você não tiver, você não consegue aprender, porque você se bloqueia, se fecha. Então, por isso que você tem que ter claro isso na sua mente, que o principal protagonista do seu desenvolvimento é você. Que ninguém vai conseguir fazer nada por você se você não quiser, tá? E aí, às vezes, você pode se sentir perdido. É muita coisa, muita disciplina. É por isso que a gente está aqui. Exatamente. A gente está aqui para ser esse apoiador, esse facilitador, para trazer o conhecimento, para dar direção, mas você precisa fazer o seu papel, beleza? A orientação de estudos, ela possibilita que o estudante se reconheça como um sujeito responsável pela construção do seu conhecimento, tornando-se aos poucos um protagonista, ciente da importância e suas ações para o sucesso de sua vida pessoal, escolar, social e produtiva. Tranquilo até aqui, gente? Então vamos lá. Tem aqui um segredinho para vocês, tá bom? A chave mestra. O que é isso, professora? A orientação de estudos vem com uma chave mestra para indicar aos estudantes qual a trajetória mais assertiva e quais atitudes permitem que estudem de forma qualitativa e não quantitativa, com intenções e percursos bem definidos. Professora, parece que você falou grego para mim. Eu vou dar só um exemplo claro para vocês. A primeira aula que eu trouxe para vocês foi sobre a organização dos materiais. Tá vendo? Chave mestra para que os estudantes possam achar uma trajetória mais assertiva, atitude mais assertiva, para que você tenha qualidade nos seus estudos, para que você invista bem o seu tempo e não perca tempo, às vezes, só para achar uma matéria ou um caderno ou uma anotação que é importante para que você possa estar estudando naquele momento,
para que você possa estar ali adquirindo conhecimento. Então, é só um exemplo prático do que a gente já fez. A nossa primeira aula, ela foi sobre a organização dos materiais. Está aí dentro dessa lógica da orientação de estudo, essa sua chave mestra, né? Esse seu auxílio, essa sua indicação para você poder se organizar, para você poder estudar melhor. É aquilo que eu falei já na nossa primeira aula. A orientação de estudo ela é fantástica, porque não é para uma disciplina, não é para um ano escolar. A gente está no segundo ano, por isso a gente está fazendo. Que bom que vocês tiveram o privilégio de começar, mas ela serve para qualquer curso, ela serve para a vida, tá bom? Seguindo. Quais são os impactos da orientação de estudo na sua formação integral? Aqui tem um esqueminha bem interessante, tá? Ele foi desenvolvido pela própria EFAP e mostra aí um pouquinho o papel da orientação de estudos. Então, a gente tem aí no foco a orientação de estudo. E dentro desses 3 círculos, você vai ter o quê? A sua iniciativa, o seu compromisso e a sua liberdade. E dentro dessas 3 premissas estão, querendo ou não, os pilares da educação, que é o aprender a fazer na sua liberdade, o aprender a ser na sua iniciativa, no seu compromisso, o aprender a conviver. E com base em tudo isso, você vai ter aí o aprender a conhecer com a sua formação de competência para o século XXI. A sua formação acadêmica de excelência e a sua formação para a vida. E é muito interessante, gente, que a gente enxerga que os pilares, eles se encontram, eles estão entrelaçados, né? E o seu desenvolvimento também, ele é integral, a sua formação é integral. É possível aprender de diversas maneiras. Eu, em nenhum momento, vou conseguir te falar, olha, faça isso porque é desse jeito. Porque cada um aprende de um jeito. Eu já trouxe aqui para vocês a ideia de que todos nós temos múltiplas inteligências. A gente vai falar um pouquinho sobre metacognição, a gente ainda vai falar aqui um pouquinho para você entender o seu perfil, a gente vai fazer atividades sobre isso. Então, aqui só para vocês terem um pouquinho um gostinho do quanto é interessante fazer um bom uso da orientação de estudo, porque cada sujeito ele é ímpar, tá? Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Você tem especificidades que são só suas. Isso é muito ímpar no ser humano, né? É muito interessante a gente parar para pensar nisso, que no meio aí de tanta gente no mundo, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Então, é possível aprender de diversas maneiras. Eu posso aprender lendo, eu posso aprender escrevendo, eu posso aprender resumindo, assistindo, fazendo um esquema, encenando. Eu posso aprender com uma paródia, eu posso aprender com uma música, eu posso aprender de maneira remota, como está acontecendo aqui, eu posso aprender de modo presencial, como vocês estarão na escola. São várias as maneiras. O professor, gente, ele é o seu mediador, ele é responsável por criar essas condições e oportunidades para facilitar o seu processo de aprendizagem. O professor, conforme eu já falei, ele facilita o processo de aprendizagem, mas o protagonista é você. Quem vai se dedicar 100% ao seu estudo é você, tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais, quem ainda não tinha entendido a lógica, para que a orientação de estudo, como ela foi pensada. Então, só para você aí já pensar de cara nos 4 pilares da educação, nesse aprender complexo e completo no seu desenvolvimento, eu espero que tenha sido bem útil essa aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, elas estão gravadas, vocês podem entrar e assistir. E, gente, não é só assistir a aula, não, tá bom? É fazer as atividades, porque se você só olhar o vídeo por olhar, você vai falar assim, nossa, orientação de estudo não serve para nada. Tem que ter atitude, tem que ser protagonista, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.